boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Wendel e essa é mais uma aula, de física para o segundo ano. Vai ser uma playlist de 5 aulas, essa é a primeira. Calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda a troca de energia entre os corpos. E essa energia nada é mais do que o calor, certo? Então, energia térmica, vamos aqui. Energia térmica é o somatório das energias, certo? De agitação das partículas de um corpo e depende da sua temperatura e do número de partículas nele existente. Sim, professor, me traduza o que é isso, que eu não entendi nada. Bem, vamos lá. Vou traduzir para você o que quer dizer, certo? Ele só está querendo falar que a energia térmica é o somatório, certo, da energia cinética ali, de movimentação, certo, das partículas de agitação. Ali, vamos somando-se uma a uma. Vamos parar para pensar o seguinte: imagine que você irá preparar um café e colocou a água ali, uma quantidade de meio litro de água no recipiente e colocou sobre a chama do fogo. Ali, com o passar de um certo tempo, você percebeu o quê? Que a agitação das moléculas, da água começaram o quê? Ficaram mais lenta ou começaram a se borbulhar, se movimentar? Então, com certeza, ela começou a se movimentar. Elas começaram a se agitar. Então, aquela agitação que a chama, ou seja, a chama do fogo cedeu o calor para a água, aumentando a sua temperatura. Então, aqui ele se refere à sua temperatura, fazendo uma agitação nela. Então, elas começaram. Aquela agitação soma-se uma molécula a outra e vai me dar a minha energia térmica, certo? Segundo, o que é calor? Calor é energia em trânsito entre os corpos de temperatura diferente. Ah, muito bem. Quer dizer, professor, que calor é energia térmica? Muito bem, é sim. Calor é energia térmica. Só que para mim ter o calor, eu preciso ter dois corpos de temperaturas diferentes. Ou seja, um tem que estar com uma temperatura elevada e a outra tem que estar menos. Porque se eles estiverem na mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Nada vai acontecer. Então, calor é preciso que vamos supor, eu tenho um corpo aqui que ele esteja a 50 graus Celsius. E tenho esse outro corpo que esteja a 20 graus Celsius. Quando eu aproximo, o corpo de maior calor vai transmitir sua energia para o corpo de menor calor, ou seja, de menor temperatura, perdão. Então, a energia vai passar do que a temperatura estava elevada para o que a temperatura estava menos elevada, Vamos imaginar o seguinte: você acordou cedo e ia para o colégio e na hora de preparar você colocou o café e percebeu que o café estava o quê? Que o café estava quente. Você precisava tomar muito rápido, por quê? Porque o ônibus ia chegar. Então você foi na geladeira, quando você abriu a geladeira você já sentiu aquele frio. Em primeiro lugar, professor, o que é esse frio que eu sinto? Naquele momento, aquele frio que você está sentindo é a perda de energia do seu corpo para o ar que está saindo da geladeira. Porque a energia em trânsito do calor é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então, quando você abriu a geladeira, aconteceu isso. Você foi lá, pegou o leite que estava lá a uma temperatura, vamos imaginar, de 4 graus Celsius da sua geladeira, e você foi fazer a mistura
com um café que estivesse lá uns 60, 70. Quando você faz isso, o café que estava com a temperatura elevada transfere a energia para o leite. E a um certo momento vai entrar em equilíbrio térmico. Professor, mas me explique. Explique o que é equilíbrio térmico. Explico. Equilíbrio térmico é quando dois corpos estão à mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. Vamos ainda além. Você um certo dia chegou, né, de uma balada às 3 horas da madrugada, né, e resolveu tomar um banho e não quis ligar o chuveiro elétrico. Não, eu vou tomar banho frio. Corajoso você, né? Quando você ligou, você sentiu aquele água gelada no seu corpo. Nesse momento, está acontecendo, você está ganhando energia ou você está cedendo energia, né? Quando se sente frio, é que seu corpo naquele momento ele está cedendo energia, cedendo calor para o meio ambiente. Imagina só que você está um momento, você sai de casa e vai andando e daqui a pouco você percebe que está 40 graus Celsius, um sol daqueles. Naquele momento, você está recebendo ou cedendo? Certo? Se você naquele momento está sentindo calor, é porque a temperatura do seu corpo está menos do que a temperatura ambiente. E o ambiente está cedendo calor para o seu corpo. Agora, no terceiro, nós temos calor sensível. E o que é calor sensível? É o calor recebido ou cedido por um corpo, provocando nele uma variação de temperatura. Não entendi, professor. Vamos lá. O calor sensível é aquele que o objeto, que o corpo, certo, tem, que recebe para poder aumentar ou diminuir a sua temperatura. Mas, professor, eu li em algum lugar que era quando o objeto, um corpo, passava de um estado para outro. Não. Aí chama-se calor latente. Sempre que tiver referente, certo, a mudança de temperatura, certo? Eu estou falando em calor sensível. Mudando para aqui, nós temos aqui o cálculo do calor sensível, certo? O cálculo, a forma chama-se Q macete. Q macete. Q de quantidade, M de massa, C de calor específico e delta teta de temperatura. Alguns dizem assim, professor, mas eu lembro que meu professor no nono ano, ele colocava era delta T. Ele coloca delta T. É bom não confundir e usar delta, essa letra grega, delta teta, porque existe um certo momento que você precisa calcular utilizando o tempo. Delta T é tempo. Aí se eu botar delta T para temperatura, delta T para tempo, daqui a pouco está confuso. Então é preferível que você use delta teta, certo? Mas o que é delta teta? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Se chama delta teta. Então vamos aqui. Nós vamos ter o Q macete. Quantidade de calor que vem em calorias ou em joules. No sistema internacional é o joule. Alguns livros, algumas questões de vestibulares, até mesmo de Enem, eles tratam por caloria, né? Nós temos a massa, que é em grama, certo? E nós vamos ter aqui delta teta, que é a variação de temperatura. Professor, ainda faltou o C. Esse C aqui, ele é o calor específico.
o calor específico. E o que é isso, professor? Calor específico. Calor específico é a quantidade de calor que uma certa substância precisa para aumentar ou para diminuir 1 grau Celsius. Vamos imaginar o seguinte, aqui está, caloria por grama vezes Celsius. Então ele está me dizendo assim, que 1 grama de um certo material, certo? Precisará de 1 caloria para que aumente 1 grau Celsius. Certo? 1 grau Celsius. E qual é a relação que existe entre Joule e caloria? 1 caloria equivale a 4,186 joules. Dificilmente você vai encontrar 4,186. Geralmente a gente encontra 4,2. Já cheguei em casa de ver 4, né? Mas dificilmente você vai encontrar essa parte aí. Então tá aqui o quimacete, que é para calcular a quantidade. Imagine só que você tem uma quantidade de 10 gramas de água. Aí você diz, quanto de calor eu vou fornecer? Eu vou fornecer essas 10 gramas para que aumente 1 grau Celsius. E o C, professor? O C, calor específico. Calor específico da água é 1. Né? Como assim? Todos os materiais existentes na natureza, conhecidos por nós homens, já têm seu calor específico. Isso é variado de substância para substância, ou seja, de elemento para elemento. A água é 1, a água em forma sólida, gelo, é 0,5 caloria, ela em forma de vapor é 0,48 e assim por diante. Então o ferro tem um calor específico diferente, é o magnésio, todos os materiais, plástico, papel, todos eles têm seu calor específico diferenciado. Então, para firmar essa aula, a gente vai fazer dois exercícios na realidade, para fixar melhor essa parte aqui de calorimetria que a gente estudou. Certo? Então eu vou apagar a lousa e a gente retorna daqui a pouco.